Então, nós temos aqui esse nosso quadrado. Nós queremos representar este quadrado em perspectiva rigorosa dos pontos de fuga. Aqui o quadrado representa-se na verdadeira grandeza, ou na realidade como é, né? Mas nós sabemos que se colocarmos num plano, ele estará assim, ok? Quando nós estivermos a observar sobre um plano, ok? Mas nós temos que saber que ela está assim. Digo isso por quê? Porque nós sabemos, por exemplo, se tivermos aqui um cubo, a sua representação será mais ou menos assim. E assim é como essa figura está sobre um plano, quando está sobre uma mesa, sobre uma superfície qualquer, ok? Mas nós vamos começar com o quadrado, que é uma das bases, neste caso, deste cubo, ok? Depois vamos seguir na representação das outras bases, né, deste cubo. Então, nós estamos a levar em conta que este quadrado é este, ok? Então, nós queremos representar aqui este quadrado em perspectiva rigorosa dos pontos de fuga. E como é que se faz, como é que se procede a sua representação? Neste caso, estamos a falar do quadrado. Como é que se faz a sua representação aqui, como vista neste caso? É importante, como eu estava a dizer, primeiro colocarmos a vista de cima. Neste caso, estamos a falar deste quadrado, a sua vista de cima é esta, ok? Agora, quando estivermos a colocar esta nossa vista de cima, nós não podemos colocar assim como está aqui. Temos que inclinar, né, esta vista de cima, porque isso vai ditar onde nós vamos encontrar os pontos de fuga e, consequentemente, também os raios principais, porque os raios principais é que formam os pontos de fuga, neste caso 1 e o 2, ok? Então, nós temos, vou virar aqui, nós temos aqui esse nosso quadrado. Como é que nós vamos proceder? Nós devemos, primeiro, eu faço o seguinte, eu vou medir sobre a minha folha, né, uma vez que os raios principais devem formar, né, um ângulo de 90 graus. Então, é importante nós delimitarmos de onde os raios principais devem partir, aqui em cima. Então, o uso de réguas quadro é muito importante nessa hora, ok? Então, independentemente de onde eu for a colocar a minha vista de cima, mas se eu tenho aqui os 90 graus, isso para mim é suficiente. Então, eu vou calcular aqui embaixo qual é o limite dos raios principais. Neste caso, se eu coloco assim, vocês podem ver que os raios principais estarão exatamente aqui onde a régua e os quadros tocam, o plano de quadro. Neste caso, este plano de quadro, ok? Então, para tal, como eu tenho que criar mais espaço, eu vou baixar. Como vocês podem ver, eu estou a movimentar as duas coisas em simultâneo, uma sobre a outra. Neste caso, estou a falar da réguas quadro. Então, eu vou delimitando. Como vocês podem ver, aqui ele já sai, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mover assim. Ok? Podem colocar do jeito que quiserem, mas obviamente que quando eu for a dar um exercício, vou dar indicações de como é que vocês devem colocar, qual é o ângulo que vamos usar e tudo mais, ok? Então, eu tenho aqui este ângulo de 90 graus, ok? Entre a régua e os quadros. Então, como vocês podem ver, eles tocam ali e aqui, ok?
Desculpa, vou colocar um pouco mais por aqui. Sim, toco aqui e aqui, ok? Então, nós teremos aqui, como vocês podem ver, estas duas linhas é que vão determinar os pontos de fuga lá em cima, quando estiverem a intersetar com LH, ok? Porque teremos duas linhas perpendiculares, que são, neste caso, os raios principais. E essa é uma das diferenças que existe entre a perspectiva rigorosa, um ponto de fuga e dois pontos de fuga, porque dois pontos de fuga apresenta dois raios principais, obviamente, porque apresenta também dois pontos de fuga, um e o 2, enquanto que um ponto de fuga só apresenta um raio principal, daí que só pode apresentar também um ponto de fuga, ok? Então, neste caso, nós já temos aqui duas linhas mais abertas possíveis que forem. Se tiverem mais espaço aqui, pode-se abrir mais, desde o momento que intersetem aqui o plano de quadro. Não podem intersetar fora, ok, da folha, que também já não teríamos como fazer o nosso trabalho. Então, agora vou colocar esta vista de cima aqui. Ao colocarmos esta vista de cima, temos que fazer com que dois dos seus lados sejam paralelos a estas duas retas, ok? Isso é muito importante. Se isso não acontecer, significa que o nosso trabalho não vai sair, ok? Então, nós temos aqui 4 lados. Vamos escolher dois dos seus lados e vamos colocar dentro deste espaço, mas fazer com que esses lados sejam paralelos a essas duas retas, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar o meu esquadro e a minha régua, ok? Vou uma distância, pode ser mesmo de 1 centímetro, vou traçar aqui uma reta, ok? Então, tenho aqui este meu cubo, tem, desculpa, o meu quadrado tem 3,